Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu estou feliz por essa oportunidade que me é concedida nesta noite, de poder retornar a esta casa, se não me engano, pela terceira vez, e poder fazer mais uma vez o uso da palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo convite, pelo irmão André, Deus o abençoe. A todos que estão envolvidos na direção deste trabalho, que Deus abençoe poderosamente. Parabenizo a igreja, no conjunto, por este belo aniversário, esta linda festa que está glorificando o nome do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Ramon Mendes, sou da Assembleia de Deus, Congregação 3, do bairro Betânia, pastoreada pelo pastor Edson. Eu trago um abraço dele para a igreja que se encontra aqui nessa noite. Meus irmãos, pastor desta igreja, Deus abençoe também por nos permitir fazer o uso deste altar. Eu tenho uma palavra para compartilhar ao seu coração, que está localizada no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11 a seguir. Lucas 17, versículo 11 a seguir. Lucas 17, versículo 11. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Assim está escrito: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-nos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu com seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se assente, por gentileza, se possível com a Bíblia aberta, para que você compreenda o que Deus tem para o nosso coração. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, eu quero ser bem objetivo e prático, nós percebemos que para cada milagre que Jesus ele realizava, existia por trás do milagre uma lição, um aprendizado, um ensinamento. Todas as vezes que Jesus estava curando alguém ou realizando algum tipo de milagre, logo, nas entrelinhas da história, este milagre está apontando para uma mensagem maior. Todo milagre tem uma didática. Todo milagre traz princípios de ensinamentos. E quando eu olho para este milagre que Jesus realiza, eu percebo que não é diferente. A história narrada por Lucas diz para nós que este milagre se diferencia de alguns milagres por pelo menos um motivo. E o primeiro é, de acordo com a narrativa de Lucas, são 10 homens que vão experimentar o mesmo milagre da parte de Deus. Normalmente, para os milagres de cura que observamos nas narrativas dos evangelistas, era uma pessoa, talvez 2, que eram curadas de mal. Mas Lucas diz para nós que para este milagre são 10 homens leprosos que serão curados de um mesmo
problema, mas para que a gente entenda o contexto em que esses homens estão inseridos, nós precisamos recapitular o que é que está acontecendo no capítulo 17 de Lucas. Quando nós voltamos para os versículos iniciais, nos deparamos com Jesus orientando os seus discípulos acerca de alguns temas importantes da caminhada do discípulo. Eu poderia até dizer que os ensinamentos de Jesus nos versículos iniciais seriam algumas marcas ou capacidades que todo discípulo que decide seguir a Jesus precisava desenvolver. Quando nós olhamos para o versículo 5, por exemplo, nós percebemos que Jesus, enquanto orienta os seus discípulos, ele diz uma palavra a eles, e a palavra é: ora, se o teu irmão pecar contra ti e vier se arrepender e te pedir perdão, até 7 vezes você deve perdoar. Mediante esta palavra do Mestre, uma responsabilidade pesada, os discípulos vão olhar para o Senhor e vão dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Versículo 5. Eles perceberam que aquilo era uma demanda pesada demais para que eles cumprissem através da própria força. Eles não estão dizendo para Jesus que não tem fé, mas eles estão reconhecendo que a fé deles é uma fé insuficiente. Ora, talvez a primeira marca que todo discípulo precisa desenvolver, de acordo com os ensinos de Jesus, é a capacidade de perdoar. Ora, se você deseja tornar-se seguidor de Jesus, é necessário desenvolver a capacidade de perdoar. E perdoar não é apenas uma vez ou duas, é perdoar quantas vezes forem necessárias. Todo discípulo que decidiu seguir a Jesus, ele deve desenvolver-se a capacidade de perdoar. E os discípulos, sentindo a responsabilidade desta demanda, eles olham para o Mestre e dizem: Senhor, nós até temos fé, mas acrescenta a nossa fé, dá-nos mais fé para que a gente consiga cumprir esta demanda pesada. E aí Jesus olha para eles no verso 6 e vai dar uma aula de fé. E para dar esta aula de fé, Jesus utiliza-se de duas ilustrações e utilizando-se de duas plantas comumente conhecidas na época. Jesus diz: se a vossa fé for como um grão de mostarda, você dirá a uma amoreira: arranca-te daqui e lança-te no mar. Para falar sobre fé, Jesus não diz fé do tamanho de um grão de mostarda, mas fé como um grão de mostarda. Por quê? Eu vou te explicar. O grão de mostarda era a menor semente cultivada na época. Só que tem um porém: o seu tamanho é menor que um grão de arroz. Mas uma vez que ela era plantada em uma boa terra e germinada, ela crescia e se tornava uma grande árvore. Se puder baixar o fundo só um pouquinho. Ela crescia e tornava-se uma grande árvore. O seu começo era muito pequeno, mas depois que crescia, se tornava-se grande. O que Jesus está dizendo ao dizer fé como um grão de mostarda é isso. É uma fé que, apesar do seu início pequena, é uma fé que se desenvolve com o tempo. O seu começo pode ser pequeno, mas a fé bíblica, a fé correta, é uma fé crescente, uma fé que é testada e se desenvolve. O que Jesus está dizendo, fé como um grão de mostarda, é isso: é que apesar do seu começo, ela é pequena, mas ela se desenvolverá com o tempo. Agora, Jesus utiliza a imagem do grão de mostarda para falar sobre fé, porém ele utiliza a imagem de uma outra planta para falar sobre os problemas da vida. E ele diz: se a fé for como um grão de mostarda, você dirá a uma amoreira:
arranca-te daqui e lança-te do mar. Por que uma amoreira? Eu te explico. A amoreira era uma planta que desenvolvia um sistema complexo de raízes. Uma vez que era plantada sobre o solo, as suas raízes se entrelaçavam para dentro do solo, de maneira que era impossível, humanamente falando, alguém com a sua própria mão arrancar uma amoreira do solo devido à complexidade das suas raízes. Mas veja o exemplo e o ensino do mestre acerca da fé. Ele diz: se a fé for crescente, for correta, for bíblica, apesar de ser pequena no seu começo, você dirá a uma amoreira presa ao solo, complexa, impossível de ser removida pela própria força. Você não colocará a sua mão, você não utilizará a força do seu braço, você dirá com o poder da palavra: arranca-te, e ela te obedecerá. Arranca-te e lança-te no mar, e ela obedecerá a sua voz. O ensinamento do mestre acerca da fé é muito simples. E qual é o princípio? O que Jesus diz nesta pequena parábola é o seguinte: é que a fé bíblica, a fé correta, a fé verdadeira, ainda que pequena, ela nos dá poder para fazer aquilo que a nossa própria força não pode realizar. Você dirá a uma amoreira: arranca-te. A fé nos capacita para fazer aquilo que a nossa força não faz. A fé, ela ultrapassa as nossas limitações. A condição diz: este é o seu limite. A situação diz: pare por aqui, você está no seu máximo. Mas a fé nos capacita a romper os nossos limites, a romper a possibilidade e dizer: arranca-te e lança-te no mar. E obedece, e assim se faz. Só que perceba, o nosso Jesus, ele não é apenas o Deus da teoria. A parte que estamos falando é uma parte meio que teórica, é a configuração da fé, é o seu funcionamento, é uma ilustração prática e objetiva sobre a fé. Mas o nosso Deus, Jesus, ele não é apenas o Deus da teoria, ele é também o Deus da prática. E se agora ele acabar de falar sobre fé, no versículo 11, ele vai colocar a fé na prática. E Lucas descreve para nós como aconteceu. Lucas começa assim: e aconteceu que indo ele para Jerusalém, ele parou em algum ponto entre a Samaria e a Galileia. Ele está a caminho de Jerusalém com seus discípulos, mas a localização atual era algum ponto entre Samaria e Galileia. E o que acontece, Lucas? Ele diz para nós: ele está a caminho de Jerusalém, mas ao entrar em uma aldeia, perceba, os leprosos vão vir para clamar. Mas antes desta ação, há um ir de Deus, há um Jesus que vai de encontro à aldeia destes homens. Eles vão ver Jesus e vão vir, mas antes há uma ação de Deus até eles. Jesus, ele teria outras rodas para passar, ele teria outros caminhos para trilhar, mas Lucas escreve: e Jesus entrou naquela aldeia. Talvez a mensagem central do Evangelho aqui é totalmente explícita. 10 homens leprosos perdidos em uma aldeia, e Jesus, ele entra naquela aldeia. Perceba que a história do Evangelho é essa, irmãos. Nunca foi sobre o homem ir até Deus. A história do Evangelho é essa: é Deus que desce e
nós: e 10 homens leprosos pararam de longe e começaram a clamar. Aí você olha para o texto e se pergunta: irmão Ramon, o que é um leproso? Eu te explico, olha para cá. O leproso é alguém que um dia percebeu que havia algo de errado em sua pele. E quando ele foi até o sacerdote para ser examinado, em uma perspectiva médica, o sacerdote lhe daria pelo menos 2 diagnósticos. O primeiro é: se a lepra estiver em fase inicial, possivelmente a lepra nodular, os nódulos vão começar a se avermelhar e a pele vai começar a se decompor. Mas se a lepra estiver em fase avançada, possivelmente a lepra anestésica, porque a esta altura ela já atacou as extremidades nervosas da pele, e a parte afetada, a pele perdeu a sensibilidade ao toque, à temperatura. E tem mais: os membros inferiores, como o nariz, dedos, orelhas, vão se decompor e até cair. E tem mais: o leproso agora é alguém que não pode mais frequentar a sinagoga, não pode mais frequentar o templo, não pode mais viver uma vida em comunidade. Ele deve raspar o cabelo, deixar a barba crescer, pendurar um sino no seu pescoço, se vestir de trapos, e aonde ele andar, ele deve gritar: imundo, para que todos notem a sua presença. O leproso é alguém que deve abandonar a sua casa, deve abandonar a sua família. A sua pele começa a se descascar. O odor que sai dele é muito forte, que as pessoas não suportam ficar perto. Na verdade, o leproso é um cadáver ambulante, se movimentando pelas aldeias. Ele até está vivo, mas a sua aparência é de morto. O leproso é alguém que perdeu, que recebeu um terrível diagnóstico da vida. E o diagnóstico é: não há nada que você possa fazer para mudar o seu estado. O que te resta é aguardar a morte até que ela venha. O leproso é alguém que recebeu o pior diagnóstico da existência. E qual é? Não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer. Não há nada. Não há remédio, não há cura, não há solução. Vá morar em um leprosário. Vá conviver com pessoas igual a você e esperar a morte chegar. O leproso é alguém que vive debaixo desta terrível situação. O corpo apodrecendo aos poucos. E a lepra, ela é terrível por causa disso. Porque aquele que sofre, enquanto morre, ele vê o seu próprio corpo se desfazer, os seus membros inferiores se deteriorarem até cair. A lepra é cruel, porque ela não danifica apenas o corpo, ela também danifica a mente, a alma, o psique da pessoa que sofre deste mal. Isolamento total, sem contato humano, sem abraço, sem receber misericórdia de alguém. Lucas diz para nós que 10 homens estão vivendo debaixo desta condição. Mas ele diz: e Jesus entrou naquela aldeia. Diagnóstico de morte, sem perspectiva de vida, sintomas irremediáveis, causa perdida. Mas olha a glória do Evangelho. E Jesus entrou naquela aldeia. Jesus entra em lugares improváveis para trazer solução. Jesus entra em causas impossíveis para trazer um milagre. Jesus entra em ambientes sem solução para trazer solução. Ele entrou naquela aldeia. Ele vem ao nosso encontro. E quando ele entra naquela aldeia, os 10, eles sabem que eles têm uma única opção, oportunidade, porque Jesus está a caminho de Jerusalém. E eles dizem: vamos parar de longe, devido à nossa condição, nós não podemos nos aproximar demais. Mas o que é que a gente faz então?
o corpo coberto de lepra. A distância tem que ser respeitada. E a lepra, ela é tão cruel que ela deteriora as cordas vocais. A voz é fanha, a voz é fraca. Como vamos chamar a atenção dele? Se um de nós gritar sozinho, é impossível ele ouvir. Se dois gritar, talvez a tonalidade aumenta. Se 4 gritarem, talvez comece a ecoar um pequeno zumbido aos ouvidos dele. Mas se nós 10 juntarmos a nossa pouca força e limitação e clamarmos juntos, se gritarmos juntos, ele vai nos ouvir. Só que olha para cá. Lucas diz para nós que entre os 10 leprosos, um deles era um samaritano. Eu olho para o texto e eu me pergunto: nós bem sabemos que judeus e samaritanos não se comunicavam, eles não tinham comunhão um com o outro. Mas no grupo de 10 leprosos há um samaritano. Aonde está aquela rivalidade que os impedia? Quem não se lembra quando Jesus foi ao poço em Samaria e a mulher samaritana olhou para ele e disse: como você pode, sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Perceba, nós temos uma barreira. Mas olhe para este texto: há 9 judeus e um samaritano, juntos, clamando por uma mesma causa. E olhamos para o texto e nos perguntamos: aonde é que está aquela barreira que os separava? Aonde está aquela rivalidade cultural que os dividia? Ela não existe mais. E por que ela não existe? É porque eles perceberam que eles tinham a mesma necessidade. Somos todos leprosos, recebemos o mesmo diagnóstico da vida, padecemos da mesma doença, estamos sofrendo a mesma dor. Então vamos fazer o seguinte: vamos afastar de lado aquilo que nos separa e vamos unir em prol de uma mesma causa, porque nós temos uma necessidade em comum. Eles foram unidos pela necessidade. Irmãos, isso é lindo, porque a necessidade, quando compreendida, ela tem esse poder de conectar homens para clamar por uma mesma causa. As nossas diferenças, elas não podem nos separar quando a necessidade é compreendida. E qual é a necessidade? É clamar para que Deus derrame a sua graça sobre nós. Quando a igreja compreende isso, a gente deixa de lado aquilo que nos separa, porque sabemos que clamar pela presença dele é mais importante. Eles são unidos pela mesma necessidade. E quando a necessidade é compreendida, ela gera um clamor. Eles carregam uma dor, e a dor cria-se uma necessidade, e a necessidade é transformada em um clamor repetente a Jesus. Porque a necessidade, quando compreendida, e quando a igreja compreende este papel, ela é capaz de se ajuntar e transformar uma necessidade em um clamor aos céus. Eles se ajuntam e diz: Jesus, tem misericórdia. Eles carregam uma dor, mas utilizam aquela dor para clamar por misericórdia. A igreja, quando compreende esta causa, ela se ajunta, ela se une e ela diz: nós somos pecadores, nós precisamos da bondade de Deus. Então vamos deixar de lado aquilo que nos separa, vamos
fazemos outra coisa a não ser clamar. E eles clamam. E o clamor que sai de 10 leprosos não é: Jesus, cura-nos. Não. O clamor que sai de 10 homens indefesos é: Jesus, tem misericórdia de nós. Aleluia! Por que não clamar por cura e clamar por misericórdia? Sabe por quê? Misericórdia é uma palavra latina composta de 2 palavras. Misere, ter compaixão. Cordes vem de coração. Literalmente, misericórdia seria ter compaixão do coração, mas simplificando, misericórdia é a capacidade de sentir aquilo que o outro está sentindo. Jesus, tenha misericórdia. O que é? Sinta a nossa dor, sinta a nossa condição. Só que, se talvez eles clamassem para nós, a gente falharia. Talvez nós não somos muito bons em perceber de fato a dor que o nosso irmão está sentindo, mas eles estão clamando para o homem mais misericordioso que pisou nesta terra. A sua vida era esta: compartilhar misericórdia. Me prova, eu te provo. Ele desce por misericórdia. Ele se faz homem por misericórdia. E quando cumpre o seu ministério, a multidão teve fome. Ele multiplica pão por misericórdia. O cego clama, ele cura por misericórdia. O leproso solo pede a cura, é tocado por misericórdia. Ele estava constantemente compartilhando misericórdia. Misericórdia, na verdade, está na essência do seu ser. Por onde ele andava, a multidão o seguia, e ele compartilhando misericórdia. O cego clama, misericórdia. A multidão tem fome, misericórdia. Mas prendem, batem nele, 39 chibatadas nas suas costas, até que lacerá o tecido da pele. E ele, misericórdia, preso na cruz, cravos nas mãos, cravos nos pés. E ele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Misericórdia, misericórdia ao nascer, misericórdia ao encarnar, misericórdia ao viver, misericórdia preso na cruz. Ele está crucificado, mas ainda diz: Pai, tenha misericórdia para com eles. Misericórdia estava no âmago do seu ser. Ele compartilha a misericórdia. Mas agora, os leprosos vão clamar justamente por isso: Jesus, tem misericórdia de nós. Sinta a nossa dor. Só que ele é tão misericordioso ao ponto de sentir de fato o que sentimos, porque ele encarnou. Ele se fez homem, teve fome, teve sede. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser humilhado. Aí Paulo escreveu em Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não tinha pecado, Deus fez dele pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Misericórdia é isso. Deus nos justifica e o Cordeiro assume a nossa culpa. Deus nos torna justo e Ele é condenado como um pecador.
destruição acontece nela. Porque enquanto ele estava sendo punido, o chicote foi arrebatado contra as suas costas 39 vezes. E a cada vez que batia, o tecido da pele era ferido. E após 39 chicotadas, os ossos da sua costela eram perceptíveis a olho nu. Não bastando isso, uma coroa de espinhos é colocada apaulada sobre a sua cabeça. À medida que os espinhos penetram, ferem o couro cabeludo e o sangue derrama sobre a sua face. Não bastando isso, o patíbulo pesado, pesando 50 quilos, foi colocado sobre as suas costas para que ele caminhe. As costas já esfoladas, e a cada passo que ele dava pela via dolorosa, a madeira pesada era friccionada às chagas das costas, e mais sangue era derramado sobre o caminho. Não bastando isso, um cravo transpassa a sua mão esquerda, outro cravo transpassa a sua mão direita, um cravo com mais de 12 centímetros transpassa os seus 2 pés, o direito sobre o esquerdo, e lá estava o Cordeiro de Deus pendurado. Mas de braços abertos naquela cruz, Deus estava pregando a maior mensagem de amor da história. E todas as vezes que eu olho para a cruz grita uma verdade para nós. E qual é? Pecador, não há nada que você possa fazer para salvar a sua própria alma. O seu trabalho, os seus bens, o seu dinheiro, isso não pode salvar a sua alma. Mas a cruz também diz para nós que todo aquele que crê, todo aquele que recebe Cristo pela fé, não há mais condenação para os seus pecados, porque Ele se fez pecado por nós e Deus nos fez justiça. Quantos receberam esta maravilhosa graça? Celebre o nome de Deus. Ele nos amou, Ele nos perdoou, derramou graça sobre nós. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Olhe para cá. Os leprosos, eles clamam. E quando clamam, a palavra que eles recebem é: sejam curados imediatamente? Não. A palavra é: vá até os sacerdotes. Melhor dizendo, caminhe até os sacerdotes. Não teve uma luz, não teve um milagre repentino, não teve um ritual religioso. Eles receberam de Jesus apenas uma palavra. Mas a dor, as feridas, as chagas ainda permanecem. Isso quer dizer que por um tempo eles deveriam caminhar pela fé, porque nada mudou. Há um chamado de Deus para nós parecido com esse. Qual é? Há momentos que Deus nos chama para caminhar enquanto as circunstâncias ainda permanecem as mesmas. E o que temos? Apenas uma palavra de que Deus vai intervir, mas quando? Não sabemos. Apenas caminhe, vá até os sacerdotes. Parece que eles receberam um teste de fé. E o teste é: caminhe. Enquanto nada mudou, caminhe. Enquanto a dor permanece, caminhe. Enquanto o milagre não chega, caminhe.
Mas o que eu tenho, Deus, para caminhar, você tem uma palavra de Deus e isso é suficiente. Quando acreditamos na suficiência da palavra de Deus, nós não precisamos de mais nada para caminhar. Porque nós sabemos que na palavra se encontra tudo aquilo que a gente precisa durante o caminho. Mas para caminhar sem um sinal imediato de Deus, eles vão ter que lidar com pelo menos 3 dificuldades. Diga 3 dificuldades. A primeira é: se não teve um milagre imediato, se não teve um ritual, se não teve luzes, se não teve um toque, se não teve uma voz do céu, apenas uma palavra, a primeira dificuldade deles é caminhar enquanto eu não vejo nada mudar. É um desafio de fé acreditar que Deus vai fazer algo enquanto tudo permanece do mesmo jeito. Como é que acreditamos que vai mudar quando tudo permanece no mesmo lugar? Mas esse é um desafio para quem escolheu caminhar debaixo da vontade de Deus. Quem escolhe caminhar debaixo da vontade de Deus precisa entender que Deus não vai fazer nada no nosso tempo, mas é no tempo dele. Nós caminhamos, mas o milagre é Ele que faz. Logo, eles terão mais uma dificuldade. E qual é? Se nada mudou, se eu não vi nada mudar, logo as emoções não foram ativadas. E se as minhas emoções não foram ativadas, eles também não sentiram nada. Se já é difícil caminhar quando eu não vejo nada mudar, é ainda pior caminhar sem sentir nada. Eu vou te explicar. Tem dias que nós acordamos e dizemos: hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto perto de Deus, hoje eu me sinto amado por Deus. Mas quando vem o dia mau, você está na prova e você acorda e diz: hoje eu me sinto mal, hoje eu me sinto distante de Deus, e eu não sei se Deus me ama hoje. Perceba como os seus sentimentos te sabotam. Um dia você está bem, no outro você está mal. Um dia você se sente amado, no outro você se sente não amado. Mas quem diz que é os seus sentimentos que determina a verdade de Deus para a sua vida? Eu já vi alguém dizer: eu não sei de fato se eu sou salvo. Ou pior, alguém diz: eu não sei se Deus me ama. Seus sentimentos te sabotando mais uma vez. Quem escolheu caminhar debaixo da vontade de Deus não precisa e não pode ser guiado por aquilo que sente. Nós somos guiados por aquilo que está no livro, por aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Isso é o que nos guia. Não é os teus sentimentos que vão dizer se Deus te ama ou não. É o que está escrito na palavra. E a palavra diz que Ele te amou tanto que entregou o Filho para morrer no seu lugar. Esta é a mensagem de Deus e é nela que você deve apoiar a sua fé.
Agora, eles estão caminhando. E a palavra do mestre é apenas essa: caminhe. Mas em algum momento, enquanto caminhavam, algo acontece. Porque um deles diz: eita, parece que algo no meu corpo começou a mudar. A minha lepra começou a desaparecer. Aí outro diz: a minha também. Não sabemos quando, mas sabemos que o milagre aconteceu enquanto caminhavam. Eles estavam orando? Não. Estavam cantando? Provavelmente não. Estavam no templo? Não. Eles estavam apenas caminhando. Sabe o que isso diz para nós? É que Deus também faz milagres nas situações mais comuns da vida. Ele é um Deus que faz milagre no templo, no culto, no louvor, mas também é um Deus que faz milagre enquanto caminhamos, porque Deus faz milagres nos dias comuns, nas horas comuns, com gente comum, em culto comum, fazendo coisas comuns, porque Ele é o Deus que faz o sobrenatural em dias comuns da vida. Era o culto que Deus ama. Era o dia preferido de Deus. Leprosos comuns, em um dia comum, fazendo uma coisa comum, e Deus manifestando o sobrenatural. Porque a nossa parte é fazer o natural. A nossa parte é obedecer e caminhar. Mas o milagre durante o caminho é Deus quem faz. Nós fazemos o natural e Deus vem com o sobrenatural. Nós oramos, nos preparamos, nos ensaiamos, cantamos, preparamos para a festa, compramos camisa, mas o poder do alto é só Deus que pode mandar. Nós tocamos, nós pregamos, nós expomos o texto, nós levantamos a mão, mas o poder do alto é só Deus que pode mandar. E se nessa noite nós já fazemos a nossa parte, Deus também fará dele. Deus é fiel. Eu queria chamar à frente o conjunto, principalmente aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Venha até a frente. Eu quero orar pelas suas vidas, batizado com o Espírito Santo. E eu clamava, eu orava, eu subia ao monte, eu dizia: Senhor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. E eu e meus amigos nos reuníamos para buscar apenas isso e nada mais. Mas hoje eu olho para a minha geração, porque constantemente eu estou pregando para jovens e adolescentes, e há lugares que após a mensagem eu pergunto quem tem desejo de ser batizado, e há lugares que não vem ninguém. E a minha pergunta para alguém que viveu uma infância e uma adolescência na presença de Deus é: para onde foi a nossa fome por Deus? Se nós não estamos mais desejando as coisas de Deus, é porque o nosso coração está sendo preenchido por outras coisas. Se
se não há fome, se não há apetite em nossa alma, é porque tem coisas que estão enchendo o nosso coração. Se você não sente mais desejo de ler a Bíblia, se você consegue passar 2 semanas sem ler a palavra, tem algo de errado com a sua alma. Se você passar mais de 1 semana sem orar, mais de 1 mês sem jejuar, tem algo de errado com a sua espiritualidade. Mas nessa noite, o Espírito está presente aqui. E Ele diz: eu quero remover os falsos deuses do seu coração e te encher com a minha presença. A nossa parte é clamar, orar e dizer para que Ele venha. E a parte dele é derramar o seu poder sobre nós. Então, como igreja, será que você pode erguer as mãos e dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser tocado, eu quero mais fome, eu quero mais sede. Diga: eu quero mais glória, eu quero mais fome e anseio pela presença.
pastores. Deus diz: há um chamado para a devoção. Nós precisamos urgentemente retornarmos para o quarto de oração. Nós precisamos dizer para Deus: Deus, me dá tamanha fome pela presença que eu não consiga mais abandonar o lugar da oração. Há um chamado à devoção, e Deus diz: há uma necessidade de um anseio em nós, que não consigamos mais passar um dia sem meditar no livro da sua lei. Porque enquanto eu falo, eu sinto um temor e tremor de Deus em minha alma, e Deus diz: eu preciso, eu desejo trazer muita gente de volta para o lugar da devoção. A rotina tem te roubado de Deus. Você diz: eu não tenho mais tempo, é muita demanda. E você está só no automático. Virou rotina para você. Aos domingos eu vou na igreja, mas não importa se eu estou há tantos dias sem orar, sem meditar nas Escrituras. Mas há um chamado de Deus para nós. Porque Deus, Ele interviu na vida dos leprosos enquanto eles caminhavam. Caminhar debaixo da palavra de Deus. Enquanto caminhamos, obedecendo, enquanto fazemos a nossa parte, Deus se compromete em fazer a dele. Porque perceba, diácono, presbítero dele, os leprosos não foram curados enquanto estavam ociosos e parados. O milagre não veio enquanto eles estavam sentados esperando algo mudar. A coisa acontece para quem está se movimentando em direção a Deus. Os sinais acontecem para alguém que já está caminhando em direção a Deus. O sobrenatural acontece para quem está caminhando em direção e debaixo de uma palavra de Deus. Então nessa noite, meu irmão, se levante, saia da rotina, saia da ociosidade, saia do automático. Caminhe debaixo da palavra de Deus. Se movimente na caminhada de fé. Caminhe enquanto ore, caminhe enquanto medita, caminhe enquanto busca, mas não se mantenha mais parado. Porque enquanto nos movimentamos e caminhamos obedecendo, em algum momento Ele vem. Aleluia. Aleluia. Eu sei que eu não falo isso de mim, pois isso arde como uma convicção, como se eu soubesse sempre disso. Então, para a gente encerrar, todos que acreditam naquilo que Deus está falando, levante as mãos. E se essa palavra foi para você, como também é para mim, Deus nos chama para a devoção. Mas pregador, se eu orar, se eu buscar, se eu gritar e nada acontecer,
saiba o que está no texto. O nosso papel é caminhar e obedecer. O milagre, o sobrenatural, é Deus quem faz e no tempo dele. Mas pode ser hoje o dia que Deus marcará a sua vida com poder e graça. Pode ser hoje que Ele te toca e remove essa enfermidade que está no seu corpo. Pode ser hoje que Ele diz: ó Espírito, venha, vá e encha esta moça, esse rapaz. Pode ser hoje que Ele venha ao seu encontro e derrama tal graça sobre você que você nunca tenha experimentado. Com as mãos levantadas, todos, você vai fazer a oração mais sincera da sua vida. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E você vai dizer: Senhor, eu sei que eu tenho falhado, eu não tenho orado como eu deveria, eu não tenho buscado como eu deveria. Talvez eu tenha mesmo caído na rotina, talvez eu estou me comportando no automático, talvez eu não saiba mais o que é devoção, mas nessa noite eu estou disposto a recomeçar. E como um sinal do que Ele fala nessa noite, à medida que você clamar, Ele vai tocar na sua vida